De trabalho, a repórter Camila Moraes, ela vai estar sempre com a gente aqui, nesse quadro, entrevistando mulheres aqui de várias áreas, né, de várias profissões. Hoje, recebe a doutora Renata Albano, que é ginecologista, já é parceira deste programa. A doutora Renata está sempre com a gente aqui. Atenção, mulherada, o assunto é importantíssimo, é saúde da mulher. Desde já, um beijo para a doutora Renata, obrigado pela sua presença aqui. Camila, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, né? Boa tarde, tudo bom com você também? Beleza, legal. Depois do frio, vamos falar de ginecologia, né? Você falou de frio nesse instante aqui, vamos à ginecologia aí, manda ver. Vamos, porque eu tenho certeza que a mulherada que está em casa também quer ouvir um pouquinho aqui o que a doutora Renata tem a nos dizer. Eu vou começar com bastante, né? Antes da gente começar, vir aqui para o estúdio, eu falei com ela, eu costumo ir à ginecologista e ela costuma se despedir de mim assim, olha, até um ano. Eu falei, como assim um ano? Mas, na verdade, o nosso cuidado tem que ser todo dia, né, doutora? Isso, a rotina para ir ao ginecologista é fundamental anual para toda paciente, mas a gente tem que estar sempre se observando para ver se tem algum sintoma, algum sinal que faça a gente procurar o ginecologista antes desse prazo. O que, por exemplo, pode chamar a atenção? Algum incômodo, alguma coisa durante a rotina ali que você pode observar e falar, não, eu tenho que ir ao médico mesmo? Isso, cuidado na observação, principalmente aquelas mulheres que já menstruam, de estarem controlando o ciclo menstrual, se está sempre com o mesmo padrão, se tem uma regularidade, se surgiu algum sintoma patológico durante a menstruação, seja uma TPM ou uma alteração no volume da menstruação ou sintomas de dor. Isso tudo provoca a paciente uma necessidade de investigar, né? Se tem alguma coisa alterada para poder tomar alguma conduta. Eu comecei aqui brincando justamente sobre esses exames periódicos, né, que costumam ser entre 6 meses, um ano. Que tipo de exames são esses? Que é sempre bom lembrar, tem gente que ainda não sabe a importância de fazer, até porque a gente pode detectar algum tipo de doença, né? Isso, a prevenção ou a detecção precoce, que seria a prevenção secundária, é sempre o melhor caminho. Na verdade, a rotina de exames ela vai variar de acordo com a faixa etária da paciente. São aqueles exames basais, né? Aquela mulher que já menstrua, ela deve ir ao ginecologista para colher a citologia, para poder fazer os exames de laboratoriais de rotina, porque o ginecologista acaba sendo um clínico da mulher. Então, na maioria das vezes, a mulher só frequenta um médico por ano, que é o ginecologista. Então, o ginecologista já aproveita esse momento para fazer também uma avaliação clínica da paciente. E aí, depender da faixa etária do paciente ou da queixa da paciente, se faz uma investigação hormonal ou se faz um ultrassom ou da transvaginal, que seria um ultrassom para ver o útero e os ovários, ou um ultrassom pélvico, né, que também avalia esses órgãos, ou a mamografia, que seria a partir dos 40 anos. Bom, vamos falar então agora de anticoncepcional, que eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida. Existem vários tipos de remédios como esse. Como é que a gente pode ficar atento em relação a riscos, né? Que é uma coisa que a gente preocupa muito. A bula hoje em dia de remédios como esse são enormes, né? As bulas são enormes e falam muito da trombose. Esse risco realmente existe? Então, na verdade, o anticoncepcional é como qualquer outra medicação. Você até tinha me comentado. Não existe benefício sem risco. Mas, na verdade, o benefício agregado do anticoncepcional, hoje em dia, que é indicado por um médico, que vai ser um anticoncepcional específico para aquela paciente. As pacientes que terão contraindicação ao uso do anticoncepcional, elas não poderão fazer uso dessa medicação, elas não vão ser indicadas para esse tipo de método. Quando a gente pensa em método contraceptivo, a gente já associa automaticamente ao anticoncepcional oral. E isso não é uma verdade. Embora seja o mais popular, o que se usa mais, o anticoncepcional oral é um dos métodos contraceptivos que existem. Daí a gente tem também os injetáveis, tem o adesivo, tem o implante intraútero, né, que seria um DIU medicado. A gente tem o DIU-T de cobre, que é oferecido pela rede pública. A gente tem também os outros métodos contraceptivos de barreira, né, a camisinha. Então, a paciente que não puder usar o método hormonal, né, porque tem a risco à trombose, ela vai ter um outro grupo de métodos que ela vai poder aderir, que eles não vão oferecer esse risco da trombose, mas também vão proteger para que ela possa programar a gravidez. Quer dizer, quem tem risco de trombose não pode usar um hormônio, também não está fadado a ter uma gestação indesejada. Ela tem outros métodos. É importante que ela procure um serviço de saúde para que seja oferecido para ela outros métodos. Até porque cada organismo pode reagir de uma forma diferente. Como é que a gente pode, então, definir que tipo de anticoncepcional a gente pode usar mesmo? Então, avaliar a possibilidade se eu vou escolher primeiro um método hormonal ou um método não hormonal. Daí, se eu vou pensar no método hormonal, a paciente não pode ter uma contraindicação para trombose.
Existem contraindicações relativas e absolutas, mas assim, em termos gerais, se a paciente é fumante, mais obesa, mais sedentária, mais história familiar de trombose, ou tem alguma trombofilia hereditária, que são os genes que a pessoa carrega, que em alguns casos podem aumentar muito o risco da trombose, essa paciente ela não vai usar um oral, ela vai ser eleita para um outro método. Ou, se eu quero, às vezes, lançar a mão de um anticoncepcional, mas eu posso usar um hormonal, e eu tenho uma paciente que ela tem muita acne, aí eu vou aproveitar o anticoncepcional, não só para evitar a gravidez, eu vou também aproveitar um anticoncepcional para ter um benefício sobre a pele da paciente, sobre o cabelo da paciente, às vezes uma redução do volume, do fluxo, né? Ou às vezes uma redução da cólica para melhorar a qualidade de vida da paciente, ou até mesmo aquela paciente, que é uma grande parte hoje, que já chega no consultório com a solicitação de que eu não quero menstruar, eu não gosto de menstruar, atrapalha a minha vida, atrapalha às vezes a minha vida esportiva ou a vida profissional. E aí o anticoncepcional pode ser usado como aliado dessa mulher, para diminuir os desconfortos que às vezes se estendem por mais até de 15 dias. Você tocou num ponto interessante. Pode acontecer, inclusive, dos benefícios superarem, né, a questão do risco. Né? Em muitos casos, o anticoncepcional ele funciona como um tratamento. Eu tenho uma paciente que tem muita cólica menstrual e, porventura, ela seja diagnosticada com endometriose, o anticoncepcional, em muitos casos, é o tratamento para a doença dela. Então, ele sai de ser só um método contraceptivo e passa a ser um terapêutico sobre a doença daquela paciente. E existe um folclore muito grande, que a gente pega em todas as classes sociais, de paciente que acha que, não, se eu passar um anticoncepcional para aquela menina, às vezes nova, que tem cólica menstrual, que foi diagnosticado com endometriose, ou aquela paciente que tem os ciclos muito irregulares, que tem uma alteração hormonal, que seja indicado o anticoncepcional para o tratamento, de que isso no futuro vai induzir a uma infertilidade da paciente. E isso é um erro muito grande. O uso do anticoncepcional, por exemplo, para uma paciente de endometriose, vai fazer com que a fertilidade dela no futuro esteja melhor, porque justamente ela vai controlar a doença, ela vai controlar a disseminação das doenças, os focos, as aderências. Então, além de melhorar a qualidade de vida da paciente no presente, ainda vai preservar a fertilidade dela para o futuro. Algumas pessoas dizem que é preciso dar algum tipo de pausa, né, no uso do medicamento. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito perigoso, por 2 motivos. Primeiro é porque nessa pausa, né, eu vou parar 1, 2 meses o anticoncepcional, eu posso ter uma gravidez indesejada. E para a mulher, gravidez é a melhor coisa do mundo quando ela é planejada, desejada. Se uma gravidez até não planejada, se ela for desejada, ainda é muito bom, mas uma gravidez não desejada para a mulher é um transtorno muito grande. Então, toda vez que eu paro ou que eu uso irregular, eu tenho que lembrar que eu estou assumindo o risco de ter uma gravidez no momento que às vezes não é aquele que eu escolhi. Um outro risco é que quando eu paro um anticoncepcional, um método hormonal, né, principalmente o oral, e eu volto a usar, eu volto a ter maior risco de trombose. Todos nós temos todas as mulheres, né, têm um risco de trombose inerente ao próprio hormônio que a gente tem no organismo. O uso do anticoncepcional realmente aumenta um pouco o risco de trombose. Gravidez aumenta muito mais o risco de trombose. E muitas vezes, quando a gente usa o anticoncepcional e a gente volta a ter maior risco de trombose no início do uso, porque durante o primeiro ano de uso do anticoncepcional é quando você mais tem risco de trombose. Bom, então agora, para todas as dúvidas, qualquer situação, de fato, a melhor solução é procurar um médico realmente, né? Não só de ano em ano, como a médica brincou comigo, mas também ter cuidados de higiene no dia a dia. Em casa mesmo a gente pode fazer a nossa parte, né? Isso. Então tá aí. Gente, essa foi a entrevista com Renata Albano. Muito obrigada pelas suas informações aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aí de casa gostou bastante. E agora é se cuidar, né? Eu que gostaria de agradecer, é sempre um prazer muito grande. Agora, antes de despedir, me fala só uma coisinha. Em relação à visita mesmo, né, ao ginecologista. Tem gente que às vezes quer fazer só o de costume ali e fica com aquele receio, aquela timidez. É importante a gente ir desde muito cedo, né? Isso,
toda paciente deveria ir ao ginecologista pelo menos após a primeira menstruação. Aí seriam feitos exames de rotina, mas é ter o contato com o médico, desmistificar o exame, justamente para diminuir o tabu da paciente e já criar o hábito da educação mesmo, de ter que procurar um serviço de saúde uma vez ao ano. Infelizmente, a gente sabe que a gente vive num país em que há uma limitação do sistema público e às vezes é difícil o acesso do paciente de baixa renda a um sistema a um ginecologista, que seria um profissional mais específico. Mas é importante que seja oferecido isso para todas as pacientes. Muito obrigada, então fica o alerta. Tom, você não tem filha mulher não, né? Não, eu não tive esse privilégio, não. Tá aberto aqui? Tá, eu não tive esse privilégio de ter filha, não, né? Uma pena, né? Mas fico com inveja, viu? A doutora Renata, por exemplo, tem duas, né? Eu tenho duas moças, eu também não tive o privilégio de ter um Muito rapaz. parecida com a mãe, não teve o privilégio de ter um menino. Um rapaz, né? é. É um rapazinho. Um beijo pra senhora, obrigado. Camilinha, sucesso, viu? Um beijo, doutora. Tá joia, muito obrigada, Tom. Não esquece, sempre que vem aqui, eu falo, dá um abraço pra mamãe. Não, o carinho é da portaria até aqui dentro. É fantástico. fantástico. Que maravilha. TV Cabralha. Abração, doutora. Camilinha, valeu, hein?